Carlos Marreiros, mais do que membro ativo da administração, é descrito por todos como um líder nato. A história com os seguros já é bem longa, mas o seu amor maior é mesmo a família. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, Rita. Boa tarde. Olá, boa tarde, Carlos. De criança rebelde a um líder cheio de humanidade, para que início é que se lembra do seu tempo de criança? Algumas. As que os meus pais contavam e que eu não me recordo, como é óbvio. Eu vivi sempre com os meus avós e com os meus pais, e quando fui para a escola eu não queria ir para a escola porque tinha os miminhos da minha avó. A primeira vez que eu fui para o jardim infantil, o primeiro dia, os meus pais foram-me levar, deixaram-me lá dentro e eu saltei pela janela. Esse amor pela escola não era assim tão grande, não é? Sim, não, nunca foi uma coisa que eu adorasse, mas naquela altura não era bem a escola, era mesmo os miminhos dos avós. Tanto pelos avós também como pelos pais, a sua infância acabou por ser marcada com verões na Costa da Caparica. Que primeiras imagens, quando pensa nesses verões, o que é que lhe vem à cabeça? A liberdade, essencialmente. Nós tínhamos uma casa junto à praia e a minha vida era praia, casa, praia, ir à Vila da Costa com os amigos, andar de bicicleta, e passava praticamente 3 meses de férias na costa, o dia inteiro de calção de banho e, portanto, liberdade acima de tudo. E o que é que faziam mais? Na praia, eram jantaradas, o peixinho? Quando os meus pais estavam presentes, sim, mas esta ida para a costa foi muito cedo, eu devia ter 7, 8 anos, quando começámos a ir para lá, e, portanto, nessa altura ainda não havia os amigos. Sim, mais tarde, sim, com os amigos e com os familiares também, almoçaradas, jantaradas. Eram momentos únicos que eu fui vivendo e dos quais eu guardo muitas memórias. E nessa liberdade das férias, lembra-se de alguma rebeldia? Não, particularmente. Se calhar um bocadinho mais velhas, ir às discotecas, já com 17, 18 anos, aí sim, mas nada de muito relevante. Nessa altura acho que já era um bocadinho mais ajuizado. É que apesar de haver alguns relatos da sua rebeldia, também aconteceu essa rebeldia ser equilibrada com um sentido de responsabilidade desde cedo, desde que que trabalhou com o seu avô na loja que Sim, ele tinha. É verdade. Era uma coisa que eu gostava muito, gostava muito do meu avô, tinha muita proximidade com ele e desde muito cedo, se calhar dos meus 14 anos, gostava de ir com o meu avô para a loja e estar lá. E estava com ele e acompanhava-o. E sim, aí lembro-me, por exemplo, ao sábado de manhã, já mais velho, eu gostava de ir com o meu avô para Lisboa, trabalhar com ele, só para desfrutar a viagem com ele, estar com ele. Era importante para mim. Que acha que essa primeira experiência de trabalho, não é, ainda na tenra idade, como é que acha que moldou também o profissional que é hoje? Acima de tudo em termos de responsabilidade, porque eu nunca quis achar o meu avô mau e, portanto, aquilo que ele me dizia para fazer eu fazia e cumpria, porque o meu avô na altura tinha sócios e eu nunca quis que o meu avô ficasse mal e, portanto, fazia as coisas da forma como ele me dizia para que ele não ficasse mal. Isso de alguma forma, sentido de responsabilidade também para ajudar no valor da palavra, não é? Um sentido de responsabilidade, mesmo então no que diz respeito ao peso da palavra. Isso de alguma forma moldou a sua visão sobre o que é o trabalho e a importância? Sim, claramente. Eu acho que no trabalho nós temos que pensar sempre nos outros e isso, antes de pensarmos em nós próprios, eu acho que é importante. Nós estamos numa comunidade, vivemos todos os dias com aquelas pessoas. O meu sentido empresarial está muito focado nas equipas com quem trabalho, sempre, desde sempre. E daí essa responsabilidade não é só para com os clientes, para com terceiros, mas muito para com as equipas, porque as equipas têm famílias e dependem da empresa. Eu acho que isso aí é um fator importante e que a mim sempre me marcou. Apesar da loja do seu avô nada ter a ver com seguros, como é que os seguros apareceram na sua vida? Os seguros apareceram por acaso. Quer o meu pai, quer a minha mãe, eram profissionais de seguros. Trabalhavam ambos numa seguradora, na mesma seguradora. E o meu pai sempre me disse: não venhas trabalhar para seguros, não venhas trabalhar para seguros. Sempre me disse isto. Eu segui uma outra atividade, fui trabalhar para uma outra atividade e por circunstâncias da vida
a determinada altura eu quis dar um outro rumo. Saí da empresa onde estava, porque não tinha praticamente vida própria, e regredi ali um bocadinho em termos profissionais, mas eu acho que às vezes é preciso dar um passo atrás para dar dois à frente, e foi isso que eu fiz. Fui para uma outra empresa na qual eu sentia-me confortável, mas o meu pacote remuneratório não era muito atrativo, então fui procurando outras soluções. Uma das situações, das oportunidades que me surgiu, foi uma companhia de seguros. Curiosamente, na altura da entrevista, estavam até pessoas que eu conhecia. Eu nem sabia, mas estavam pessoas que conhecia. Um amigo de longa data, que aos 15 anos jogava handball comigo, e na altura depois fez um bocadinho de força para que eu ficasse, e acabei por ficar. Isto estávamos em 1988, e acabei por ficar. E o percurso nas seguradoras começou aí, portanto estive nessa seguradora até 1992. Ela foi adquirida pela Lusitânia, onde estive até 1997, de onde saí para uma seguradora que hoje, cujo nome foi mudando ao longo dos tempos. Na altura chamava-se Euresap, depois passou a ser Sagres, Massif e hoje chama-se Caravela. E o meu percurso nas seguradoras foi até 2005, 2006, julgo eu, altura em que o meu pai tinha uma sociedade de mediação de seguros, porque entretanto tinha-se reformado da companhia. Amarreiros Seguros. Amarreiros Seguros, é verdade. E ele tinha ali já tinha àquela data alguns problemas de saúde. Eu, a determinada altura, vi-me numa situação de manter a minha carreira dentro de uma seguradora, ou vir para a mediação. E por questões familiares e porque aquilo para o meu pai era importante, acabei por sair da seguradora onde estava e abraçar o projeto, de tentar dar continuidade ao projeto que era do meu pai. E foi o que fiz, foi a decisão que eu tomei na altura. Mais uma vez, aqui também o peso da família, mas o peso da responsabilidade e do que é a palavra. É verdade, Rita. Eu via-me também ali numa situação em que o meu pai tinha construído algo que era importante dar continuidade. E foi essa a opção que eu tomei. Tomei em consciência na altura, obviamente em família, que também com a concordância da minha mulher, porque as nossas decisões, ou as minhas decisões, são as nossas decisões, e portanto foi uma decisão tomada em consciência. E foi essa que eu tomei naquela altura, e até hoje sinto-me contente por a ter tomado. Não sei o que é que tinha acontecido se tivesse mantido numa seguradora, é impossível dizer, claro. mas estou satisfeito com o percurso que tive. E acredita que abraçar este desafio, que foi Amarreiros Seguros, por motivos tão pessoais e familiares, não é? O possa ter definido enquanto um líder de referência na Nacional Geste, conforme o descreveram? Eu acho que não tem tanto a ver com o Amarreiros Seguros, tem a ver mais com o meu percurso anterior. Acho que posso dizer isto. Eu, numa das seguradoras onde estive, liderei uma equipa comercial com muitas pessoas, com uma vasta área geográfica, e acho que o meu percurso foi mais moldado aí nessa altura, apesar de desde muito cedo eu tinha esse sentido de responsabilidade, esse sentido de preocupação. Uma coisa que para mim é muito importante é o trabalho em equipa e a partilha. A partilha é um valor fundamental e que me incomoda quando não é cumprida. E eu acho que vem daí, essa situação tem muito a ver com isso. Dizem também que é uma pessoa, mesmo dentro do contexto de trabalho, que é uma pessoa que sabe naturalmente ler pessoas e que sabe também reconhecer de uma forma bastante imediata o que é que essa pessoa precisa. Como é que acha que essa capacidade surgiu? Há coisas que não se explicam, eu acho que essa não se explica. Também não sei se é assim tanto, não é? Acho que quem disse isso exagerou um bocadinho. Eu acho que é uma coisa que é muito minha, o estar preocupado com os outros, estar preocupado com o que acontece à minha volta, muitas vezes mais do que comigo mesmo, e daí se calhar alguém ter referido isso, mas acho que exageraram um bocadinho. Ali essa parte de preocupação também é um forte sentido de humor.
Dizem que tem um amor refinado e que gosta de pregar partidas, aos colegas também. Eu acho que isso faz parte do espírito de equipa. Acho que o trabalho não é só o trabalho, acho que nós temos que de vez em quando descontrair e fazer com que as pessoas que estão à nossa volta se sintam bem, se sintam descontraídas, se sintam relaxadas e percebam que têm ali uma pessoa com quem podem contar. Eu acho que se nós conseguirmos criar essa relação com as pessoas, as coisas são mais fáceis. Há várias formas de criar essa relação, de estabelecer essa relação. Eu tenho tido a minha, não me tenho dado mal, tenho corrido bem, até aqui pelo menos. Qual é que é a melhor travessura que já fez a um membro da equipa da Nacional Gesto? Há uma que eu me recordo sempre, porque a pessoa quase cada vez que me fala, que me vê, fala nisso, que é a Helena Nunes, de Vila do Conde, em que uma vez eu liguei para ela e disse-lhe que queria fazer um segundo incêndio para uma piscina. A Helena estava há muito tempo connosco, e ficou aflitíssima, não sabia o que é que havia de responder, até que eu já não aguentei mais e desatei-me a rir. Pronto, esta acho que é uma situação com uma pessoa que está longe, com quem eu não tenho assim uma relação de proximidade, porque a Helena está em Vila do Conde e eu estou em Lisboa, mas é uma daquelas que eu me recordo que achei graça na altura. Qual é que acha que qual dos seus filhos é que herdou mais este jeito para a gargalhada? Algum deles herdou este... A Rita. A minha filha Rita, sim. A Rita, que é a sua filha mais velha, descreveu como um pilar, uma inspiração, um exemplo a seguir, uma fonte de conhecimento, força e perseverança. Disse ainda que o pai é a personificação de sensatez, da honestidade e do bom senso. É lutador, bondoso e amigo. É proteção, colo e casa. É aquele que tem o dom da palavra, sabe ser e sabe estar. É nestas palavras que temos a certeza que fizemos um bom trabalho com a nossa família? Sim, acho que sim. Eu, pelo menos, sinto-me satisfeito com a família que tenho. É o pilar da minha vida, a minha mulher, os meus filhos, os meus pais. Infelizmente, o meu pai já faleceu, mas ainda tenho a minha mãe. Mas sou o pilar da vida, porque se nós não tivermos bem com a família, não vamos conseguir estar bem connosco, não vamos conseguir estar bem com o trabalho e, portanto, a família é o pilar. Relativamente a isso que a Rita escreveu, revela que ela tem um dote muito grande para a escrita, unicamente, porque o pai não é isso tudo que ela referiu. Acredito que deve haver aqui um fundo de verdade, hein? Ela não deve ter inventado. Depois de 31 anos, ela inventar tanta coisa? 31, sim, 32 este ano, sim, é verdade. Sei também que o casamento da sua filha foi um momento muito especial. Recorda o que é que sentiu nesse dia? A felicidade, essencialmente por ela, porque eu sei que era uma coisa que ela desejava. Eu acho que é um momento único para um pai, casar a filha, acompanhar a filha ao altar. É um momento único, é um momento que eu não vou voltar a viver, porque só tenho aquela filha e, portanto, são momentos irrepetíveis. Isso para ela era importante, para mim também era importante, porque era um momento, essencialmente era um momento dela. E esse momento coincidiu também com o batismo da minha neta e, portanto, foi uma importância redobrada e que foi um momento muito, muito bonito. Ainda bem que agora falou da Leonor. Um amor maior que o Benfica, só mesmo a Leonor, a sua neta? Não tem comparação. Nem ponho ninguém, nenhuma pessoa a par do Benfica. O Benfica é o momento, gosto muito do Benfica, sou do Benfica desde que me conheço e, portanto, o Benfica é o Benfica, a minha família é a minha família e não troco o Benfica pela minha família. Se houver um momento Estou importante... muito mais descansada. Se houver um momento importante da família, eu não vou ao Benfica garantidamente. Tento ser um espectador assíduo porque gosto de ir ao Benfica, porque gosto de ir ao estádio, porque gosto de ver futebol. Gosto de futebol, gosto de ver futebol mesmo na televisão, mas jamais trocaria o Benfica por um momento com a minha família. É verdade que às vezes tento conciliar as duas coisas. Se houver um jantar e eu puder ter uma televisãozinha à frente, é claro que sim, não vou dizer que não faço. Tinha a certeza que sabia exatamente quais eram as prioridades, Carlos, não tinha a menor dúvida. E o que é que foi mais difícil neste processo de aceitar que ia ser avô? Não, nada foi difícil, porque para mim as coisas na vida acontecem com naturalidade.
se calhar, em alguns momentos de brincadeira, eu dizia que ia ser tio, não dizia que ia ser avô, mas era um momento de brincadeira, porque para mim é um gosto, e já era um gosto ser avô, era uma coisa que eu desejava muito, quero que a minha neta tenha comigo a mesma relação que eu tive com o meu avô, e portanto é um momento importante. O que mais rapidamente é que fazia agora mesmo com a sua família? Uma viagem à neve ou um verão de 3 meses na Costa da Caparica? Uma viagem à neve. O que é que mais o atrai na neve? A neve tem uma particularidade. É um momento que eu desligo completamente da vida profissional, porque estando lá em cima nas pistas, normalmente não há rede e também não dá para estar a descer pistas e estar a atender o telefone. E, portanto, sempre foi das poucas alturas em que eu conseguia desligar da vida profissional, era quando estava na neve. Obviamente que quando chegava ao hotel trabalhava, ia ver os mails, respondia aos e-mails, tratava daquilo que tinha que tratar, mas durante o dia, naquele período, e como eu sempre fui para a neve com a família, eram momentos que eu partilhava com os meus filhos, essencialmente porque a Luísa não acha muito piada, gosta mais de ficar numa esplanada a ler um livro do que andar ali a esquiar, e portanto eram momentos de partilha com os meus filhos muito importantes. Sei que tem uma paixão também pelas motas, não é? Para além desta adoração pelo ski, mas que tipo de momentos difíceis da nossa vida pedem uma volta na sua moto? Há sempre aquele momento em que nós queremos estar sozinhos, e uma voltinha de moto, a moto permite várias coisas, mais uma vez a liberdade. Pronto. Gosto muito de viajar com amigos, é muito gratificante, a partilha. As pessoas que andam de moto globalmente têm uma forma de ser e de estar um bocadinho diferente. Não há muito, especialmente no grupo com que eu ando, aquelas pessoas que se vão embora e deixam os outros para trás. As pessoas vão realmente em grupo e vamos num momento de partilha, de convívio. Estamos ali para estar uns com os outros, para conviver uns com os outros, e isso é muito bom. O andar de moto sozinho é a liberdade de poder fazer o que me apetece com a moto. Se me apetecer andar a 10 à hora, ando a 10, se me apetecer andar a 100, ando a 100, e pronto, especialmente quando vou sozinho, porque quando vou com a Luísa ela não me deixa acelerar, e portanto eu gosto da liberdade de andar de moto. A cabeça vai para todos os lugares, no momento. Tenho a possibilidade de ir ouvir música e normalmente vou ouvir música, vou pensar nas coisas e vou. E gosto de o fazer. Dizem-me também que é uma pessoa ponderada e, daquilo que estamos a ver, como é óbvio, também é uma pessoa emocional e que gosta de pessoas e das suas pessoas, mas quando explode é melhor sair da sua beira. O que é que realmente faz perder a paciência? É verdade que tento ser muito ponderado, sempre nas coisas, tento não reagir a quente, mas também sou emotivo. Se calhar vou enchendo, não digo nada, e no dia em que digo, se calhar digo um bocadinho mais do que aquilo que às vezes devia dizer, mas é aquilo que eu sinto, e aquilo que eu sinto no momento é o que me importa e é o que eu tenho que dizer. E aí alivio, e passado 10 minutos já não está tudo bem, já passou. O que é que neste trajeto profissional, que acabou por ser muito toldado pelos seguros, o que é que mais te orgulha? De que é que mais te orgulhas nesta trajetória? Há coisas que me orgulho. Já estou na Nacional Gesto desde 2011. Da última seguradora onde eu estive, saí em 2005 e ainda há dias, curiosamente, eu não passei à porta, mas passei perto de uma das seguradoras onde eu trabalhei e estavam ex-colegas meus, pessoas que trabalharam comigo, aliás, pessoas que faziam parte da minha equipa, à porta. E eu passei e apitei e quase que me obrigaram-me a parar e estivemos ali meia hora à conversa. E o reconhecer, as pessoas ainda me reconhecerem ao fim destes anos todos, eu acho que é importante, é porque de alguma forma deixei alguma marca. E não tem a ver com ter sido bom ou mau profissional, não, tem a ver com a minha forma de ser e de estar, que eu acho que é o mais importante. O que é que para si faz mais sentido? Qual é o melhor sentimento que quer deixar nos outros? Preocupo-me sempre com a parte profissional e preocupo-me sempre com os objetivos que cada uma das equipas que lidero tem. Esse é o primeiro ponto. Agora, se puder juntar isso
uma humanização da relação com as pessoas. O que eu vou fazer é esse o caminho que eu vou fazer, é esse o caminho que eu vou seguir. Até à altura que não dá, porque também já tenho tido situações em que não dá, e não dá, está tudo bem, temos que tomar medidas e resolver as situações. Mas felizmente, ao longo da minha vida profissional, não tive muitas situações dessas. E a nível pessoal, o que é que destaca a nível de orgulho? A minha família, os meus filhos, a minha mulher, essencialmente é a família. Sei que em breve o Carlos decidiu desacelerar aqui um bocadinho também a nível profissional. Como é que imagina a sua vida nos próximos anos? Só quero ter um bocadinho mais de tempo para mim e para a família. Estes últimos anos vivi momentos difíceis em termos familiares, prejudicaram também um bocadinho a minha convivência com a minha mulher e com os meus filhos, porque por motivos de saúde dos meus pais estão a viver comigo. A minha mãe neste momento, o meu pai faleceu há cerca de 2 anos, mas tiveram 10, 12 anos a viver comigo. É muito tempo, é desgastante para a relação com a minha mulher, com os meus filhos, porque é diferente de nós termos o nosso espaço do que temos ali outras pessoas. Outras pessoas são os meus pais e que os meus filhos tratavam bem e tratam bem os meus pais e adoram os meus pais. Isso não está em causa, mas é diferente porque os momentos são vividos de forma diferente, as preocupações são diferentes e isso, efetivamente, nestes últimos 10 anos, se calhar, alterou um bocadinho aquilo que eu gostava que tivesse sido a minha vida, mas assumiu, porque são os meus pais e eu acho que aquilo que eles fizeram por mim no início da minha vida, eu não tinha obrigação de fazer, mas acho que o correto é fazer. Eu não senti essa obrigação, porque isto não é uma obrigação, mas acho que era o que tinha que fazer. E daí ter pensado que está na altura de desacelerar, está na altura de poder partilhar outros momentos com a minha mulher, com os meus filhos, com a minha neta, e acho que é importante. Então prevê-se muitas viagens à neve? Não sei se vai haver muitas viagens, eu não sei se isto vai mudar assim tanto, porque eu vou manter a ligação à empresa, vou ficar com funções na empresa, vou ficar com algumas áreas, a trabalhar em algumas áreas da empresa e que me vão ocupar tempo. Mas sim, quero abrandar, quero ter algum tempo para mim e para os meus, porque a realidade é que eu fiz o ano passado 60 anos e gostava de poder viver estes últimos anos da minha vida de uma forma diferente. Eu tive um mau exemplo, que foi o meu pai, que devia ter parado a determinada altura, infelizmente não parou e foram-se dentro de problemas de saúde, sem ele ter gozado a reforma e sem ter usufruído dos últimos anos da vida dele. Eu gostava de, daqui a 15 anos, poder dizer que para estes últimos 10 anos eu gozei aquilo que se calhar não gozei para trás da forma como devia ter gozado, porque a minha vida profissional foi sempre muito intensa, eu dediquei sempre muito à minha vida profissional, muitas vezes em prejuízo da família, e eu quero também compensá-los um bocadinho disso. Sabendo eu que os seus pares, que os seus colegas, têm uma estima muito grande por si, como é que eles reagiram a esta tomada de decisão? Só não estavam à espera que fosse agora, que eu tivesse tomado esta decisão agora, porque isto é uma coisa que nós já conversámos N vezes há anos atrás, se calhar não surpreendê-los o momento em que foi, mas isto não há momentos, o ser agora, ser daqui a 2 anos ou ser daqui a 3 anos, eu acho que a surpresa ia ser a mesma, porque quem está habituado a lidar com pessoas diariamente e de um momento para o outro, a perspectiva é que as coisas passem a ser diferentes. Altera as nossas rotinas, altera a nossa forma de estar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver os outros, e acho que só teve a ver com isso. Para terminar, Carlos, se pudesse deixar um ensinamento à sua neta, qual é que seria? Eu acho que ela, a Nuno, é uma miúda inteligentíssima, muito perspicaz
e ela vai perceber, aliás, ela já percebe a importância da família, que é o pilar das nossas vidas, e eu acho que era isso que eu gostava que ela reconhecesse para a vida dela, independentemente de tudo o resto, mas que a família é o pilar, é o centro da nossa vida. Obrigada, Carlos. Obrigado.